Vamos ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 1. O texto diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo o Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Oremos. Humildemente, ó Pai, estamos na Tua presença, lendo a Tua palavra e implorando para que o Senhor, de maneira fiel, esteja produzindo a Tua graça sobre nós. O Senhor disse que a Tua palavra é verdade, ela é salvadora, e é por isso que nós agora estudamos a Tua palavra verdadeira, na expectativa de que ela produza salvação e vida em nós. Tenha misericórdia, ó Pai, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Você já caiu em algum buraco nesses últimos dias nas ruas de Goiânia? Já? Eu já, várias vezes. Eu sou campeão em acertar buraco na rua, coisa impressionante. A hora que eu vejo, já foi. Aí dá aquela pancada, puf. E depois de algumas dessas pancadas, é claro, eu tenho que ir numa oficina e dar uma olhada para ver como é que está o alinhamento do carro e essas coisas todas, né? Mas é interessante que a gente cai no buraco, e depois que a gente cai no buraco, parece que a mente da gente guarda aquilo, né? E você está passando na rua e você já sabe, você já joga para cá e joga para lá. Essa semana eu caí no mesmo buraco pela segunda vez. E a minha esposa estava comigo, ela disse: puxa, porque foi aquela pancada. Eu disse: olha, eu sabia do buraco. Eu pensei em tirar do buraco, mas não teve jeito, porque tinha um carro do lado. A única coisa que eu podia fazer era cair no buraco. Que coisa terrível. Na vida da gente as coisas são meio parecidas com esse negócio de estar na estrada e eventualmente cair no buraco.
E nós somos como que educados depois de algumas experiências a evitarmos certos buracos. Mas muitas vezes a gente cai no buraco de novo. Interessante, nós temos um cachorrinho em casa agora, e algumas pessoas deram várias orientações sobre como educar o cachorro. Por exemplo, faça isso para que ele não fique batizando a sua casa inteira, marcando o território, coisas dessa natureza. Eu confesso a vocês que nós já tentamos de tudo, até agora não deu certo nada. E ele faz de tudo em todo lugar. Mas nós tentamos. E a gente não desistiu. Um dia a gente imagina que ele vai aprender. Ele vai ser habituado a fazer alguma coisa. Interessante que os animais, eles têm a capacidade de serem domados e acostumados a ter certas práticas. Normalmente, esses animais, eles não pensam a respeito daquilo, eles são habituados a fazer aquilo. Eles são levados a não fazer algo diferente do que aquilo que eles fazem. Eu fico imaginando por que em alguns momentos nós não agimos assim. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos sendo domados, orientados, habituados com a verdade de Deus para não cairmos em buraco. E eu fico imaginando por que apesar de conhecer a verdade, saber o caminho, depois de ter caído em alguns buracos, Deus diz: você não caia mais, agora você tem a minha orientação, eu sou o seu GPS, eu sou a luz do seu carro, eu vou dar toda a visão para você. Mesmo assim a gente ainda dá cabeçada, nós pecamos, e como isso é chato, isso é terrível, porque existem coisas que nós estamos literalmente conscientes do que devemos fazer, porque a Bíblia é muito clara, ela não é uma coisa estranha ou difícil de ser compreendida. A vontade de Deus, ela é muito límpida. A grande pergunta é, por que isso não necessariamente produz os frutos que deveriam produzir na vida de cada um de nós? Nós temos que aprender. Existem muitas maneiras de nós aprendermos a vida cristã, de aproveitar o somatório das experiências que Deus coloca sobre a nossa vida, como também sobre a vida de algumas pessoas que têm mais experiência do que nós. Eu creio que se nós tivermos realmente o hábito de aprendermos com as experiências, tanto boas quanto negativas, como também com as experiências dos outros, nós vamos ter uma vida e uma qualidade de vida muito melhor, principalmente quanto à fidelidade a Deus. Nós vivemos numa cultura ocidental, mas daqueles que já tiveram a oportunidade de conviver com as pessoas de uma cultura oriental, sabem muito bem que na cultura oriental, os idosos, eles são normalmente tratados e reconhecidos, e a convivência com eles é diferenciada, porque normalmente as pessoas, quando têm que tomar decisões, elas vão para essas pessoas para serem aconselhadas. Algumas culturas mais primitivas, como os indígenas também, usam do mesmo expediente. Eles valorizam muito o mais idoso, o mais experiente. Sem sombra de dúvida, é porque esse experiente já conhece os buracos do caminho e já pode dar algumas sugestões melhores. De uma maneira geral, a sociedade valoriza em certa medida a experiência dessas pessoas. A grande verdade é como aproveitar a experiência que Deus nos dá, aquela que nós já temos tido na vida do cotidiano, e como aproveitar também as experiências que Deus nos dá e os ensinamentos registrados na palavra de Deus. Nós precisamos pensar sobre os riscos que todos os homens passam na sua história, eu e você, todos os dias quando eu acordo, levanto e vou para viver aquele dia, nós corremos o risco. E um dos riscos mais sérios que nós corremos, queridos, é ao cairmos em algum buraco, alguma cilada da vida, perdermos coisas que nós construímos durante anos.
por causa de erros que nós sabíamos que não deveríamos cometer. Erros que comprometem a reputação que foi conquistado com muito esforço. Como é que nós tratamos tudo isso? Eu quero sugerir a vocês que, andando na Bíblia aqui nesse texto, nós possamos aprender um pouquinho com Salomão. Salomão, o filho de Davi, que recebe o trono de Israel como herança. E no início do seu ministério, ele é interpelado por Deus quanto ao que desejava receber para cumprir a sua função real. Deus chega para ele e diz: e aí, Salomão, o que você quer receber para você cumprir a sua função real? A resposta de Salomão foi merecedora de elogios por parte do próprio Deus, que aparecera a ele à noite. O que Salomão pediu para Deus, está aí registrado no texto. Ele pediu para Deus conhecimento e sabedoria, verso 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Diante destas palavras de Salomão, Deus disse a ele: porquanto foi este o desejo do teu coração, você não pediu riquezas, você não pediu bens, você não pediu honras, nem a morte daqueles que o aborrecem, nem tampouco grande quantidade de dias para viver, longevidade, mas você pediu sabedoria e conhecimento, para poder julgar o povo sobre o qual te constituí. Eu vou te dar sabedoria, eu vou lhe dar conhecimento, mas também eu vou lhe dar riqueza, bens, honras. E ninguém receberá algo mais ou a mais do que eu vou lhe dar. Essas foram as palavras de Deus para Salomão. Aquele homem que tinha o conhecimento daquilo que era a história do povo de Deus, que havia vivido dentro de um castelo, de um reino com seu pai, que havia visto a experiência negativa do seu pai, mas também a bondade de Deus o restaurando, que viu o seu pai desenvolvendo o seu reino e crescendo no reino na medida em que Deus o abençoava, agora vê a oportunidade de ser rei, e vai ter que usar aquilo que Deus havia lhe dado como experiência, e agora aquilo que Deus havia lhe dado como presente, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. É muito semelhante com aquilo que nós temos, e com aquilo que nós somos. Nós, o povo de Deus, por mais jovem que sejamos, queridos, nós temos uma experiência que Deus tem nos dado e que nos habilita a viver. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a graça derramada sobre nós, e é baseado nisso, nesse peso de experiência, é que nós devemos viver. Eu queria dizer, antes de mais nada, irmãos, que toda experiência que nós temos na nossa vida tem que ser instrumento de qualificação da nossa história, porque toda experiência que nós temos vem de Deus, até mesmo as difíceis e aquelas que nós julgamos como ruins. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da história. E nós precisamos aprender a ver isso e a conviver com essa verdade. Não para nos entristecermos, mas para termos esperança. Para termos luz no fundo do túnel. Aqui nesse texto é dito, no capítulo 1, que Salomão era filho de Davi, e que ele se fortaleceu no Senhor e no seu reino. E o seu Deus era com ele, e mais, e Deus o engrandeceu sobremaneira. Ele tinha uma consciência de quem ele era, ele tinha uma consciência do propósito de Deus para a sua vida. Deus
havia colocado Salomão como rei, e ele sabia que ele estava naquele lugar porque Deus o havia fortalecido. Deus havia fortalecido o seu reino. Ele sabia que Deus era com ele, e que se algum crescimento havia na sua vida e na sua história, é porque Deus havia promovido. Essa consciência era tão forte, tão verdadeira, que no verso 6 ao verso 8, é dito que Salomão, em agradecimento, glorificava a Deus através de sacrifícios, e ele fez isso perante o Senhor, diante do altar de bronze que estava ali na congregação, e ele ofereceu nada mais, nada menos, em gratidão a Deus, em louvor a Deus, 1000 holocaustos. Seguindo todo o ritual de cada um deles. Os sacerdotes devem ter ficado felizes com isso, cansados, porque havia todo um ritual para cada um deles, e foram oferecidos 1000 holocaustos em adoração a Deus. Verso de número 8, diz: respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, ó Deus, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Queridos, a experiência que Deus tem colocado na vida de cada um de nós, a sua história, aquela que você está vivendo hoje, aquela que você viveu ontem, e aquela que Deus tem preparado para que você viva no futuro, é algo que tem que levá-lo, e a mim, e a todo o povo de Deus, a confiar e a depender cada vez mais do Deus que é sábio ao promover a nossa história. Nós precisamos chegar na presença de Deus para agradecer. Eu fico imaginando essa atitude de Salomão na presença de Deus. Ele glorifica a Deus porque Deus era o Deus da sua história. Ele era o Deus que fazia com que houvesse esperança e alegria na sua alma, em meio a qualquer situação. Queridos, nem sempre essa é a atitude que nós encontramos no coração e expressão de adoração nos lábios das pessoas. Pelo contrário, nós sempre somos aqueles que temos a tendência natural de pecadores, de fazermos a pergunta de por quê? Por quê? E eu fico imaginando o que nos leva a fazer essa pergunta. Talvez porque nós nos achamos justos demais ou bons demais, e nós começamos a fazer colocações como: será que eu merecia passar por tudo isso? Já teve essa pergunta? Será que eu estou passando por algo que verdadeiramente precisava passar? Por essas dúvidas, por essa dor, por essa enfermidade, por essa pobreza? Será que eu mereço passar pela infidelidade do meu cônjuge? Será que eu mereço passar pela infidelidade dos meus irmãos? Normalmente a atitude que tomamos, não de gratidão na presença de Deus, que cuida da nossa história, é fruto, antes de mais nada, de uma atitude de rebelião diante de Deus, de um desacordo para com Deus. É exatamente isso, queridos, que nós encontramos na história do povo de Deus, quando eles saem do Egito. Isso está registrado no livro de Êxodo, e aquele povo recebe de Deus toda uma riqueza, toda uma bondade, que Deus os retira daquela escravidão, daquela dificuldade que eles não tinham forças para vencer. Deus demonstra o poder diante deles, os faz caminhar pelo deserto, os faz atravessar um mar, lhes dá a comida que precisam, a bebida necessária para que sobrevivam, e eles chegam do outro lado, e diz a Escritura que eles murmuravam contra Deus, e eles brigavam, contendiam contra Deus, porque eles não estavam compreendendo
de que a história que estava acontecendo era providência sábia de Deus para com eles. E isso é sério. Normalmente, a natureza humana caída tem essa tendência. Contudo, nós somos crentes, nós somos povo de Deus, e devemos sempre estar com os olhos abertos para perceber que Deus tem propósito na nossa história, para que possamos, à semelhança de Salomão, chegar diante de Deus e prestar-lhe culto da melhor forma possível, de gratidão, por tudo que aconteceu, inclusive pelas dificuldades. Se eu perguntar para vocês, qual é o exemplo da Bíblia de alguém que sofreu muito? Talvez o exemplo daquele que mais sofreu na Bíblia, qual o exemplo que vocês citariam? Alguns poderiam falar Paulo, mas muito provavelmente vocês vão responder Jó. Eu concordo com vocês. Aquele homem sofreu muito. Diz a Escritura no capítulo 1 do livro de Jó, que ele era um homem piedoso, que amava Deus, e o próprio Deus diz isso a respeito de Jó. E aquele homem sofreu, ele perdeu seus filhos, ele perdeu suas posses, ele ficou com o corpo cheio de feridas e de doença. Mas se você abrir o livro de Jó, no capítulo 23, nos versos 13 e 14, você encontra essas palavras saindo dos lábios daquele homem. Diz ele: mas se ele, se referindo a Deus, resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Ele está dizendo: olha, Deus permitiu que isso acontecesse, é difícil demais, mas ainda tem coisa para vir, eu não sei o que vem, mas Deus vai fazer cumprir. É esse tipo de consciência, queridos, que nós como crentes temos que ter na presença de Deus. As nossas experiências, elas não podem nos afastar de Deus, elas têm que nos aproximar de Deus. E vou lhes dizer uma coisa, até mesmo a experiência do pecado. Apesar de que, naturalmente, nós, quando em pecado, temos a tendência de fugir de Deus. Não é isso? Quando algumas pessoas começam a desaparecer da igreja do Senhor Jesus, muitas vezes isso acontece porque alguma coisa vai mal. E muitas vezes se chama pecado. Algum pecado. Porque esse lugar é lugar de adorar ao Deus que permitiu até mesmo que essa pessoa estivesse nessa situação. E as pessoas não conseguem fazer isso. Mas o que Deus nos ensina através desse texto é que a experiência que Ele coloca para vivermos, ela deve nos aproximar de Deus para adorá-lo. A segunda coisa, queridos, é que toda experiência, segundo o propósito de Deus, gera em nós a expectativa de maior favor de Deus ainda. O texto nos diz, do verso 1 ao verso 12, uma história maravilhosa. Deus chega para Salomão, lhe dá o reino, e depois diz: o que você quer? Para você fazer direitinho. Ele diz: quero sabedoria e conhecimento, diz Deus. Você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento, e você vai ter riquezas, e você terá também honra, e ninguém mais vai ter mais do que você tem, nem agora, nem nunca. Se você abrir em 1 Reis, capítulo 10, do verso 14 ao verso de número 28, você vai perceber o que Deus deu para Salomão, e o queixo cai. Você já viu aqueles filmes que falam dos tesouros de Salomão? Já, não já? Pelo menos um deles. As pessoas loucas procurando em tudo quanto é lugar, onde está o tesouro de Salomão? Sabe por quê?
Porque eles vão aqui na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 10, verso 14 ao verso 28, e viu que Deus realmente deu para Salomão coisas fantásticas. Diz o texto que Deus deu: o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveres de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavê. Pavê eram escudos cerimoniais e estéticos. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arrastéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, o espaldar do trono, o alto, era redondo, de ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões juntos aos braços. E vai contando o texto. São 14 versículos na Escritura, falando de riqueza, de riqueza, de riqueza e mais riqueza. A atitude humilde e sincera e de adoração de Salomão, diante do Deus que cuidava da sua história, trouxe para ele mais graça de Deus. Nós vivemos o tempo da busca da bênção, é verdade? Da prosperidade. Salomão buscou no Senhor o que era necessário para cumprir o propósito de Deus, que o próprio Deus havia colocado para ele: você vai ser rei. E ele pediu simplesmente as coisas que eram necessárias para ele cumprir esse propósito de maneira responsável. Mas Deus deu a ele muito mais do que isso, porque ele foi fiel a Deus. Toda essa abundância de riqueza que foi colocado sobre a vida dele, toda a glória de Deus que Salomão experimentou, foi dada por Deus. Foi conquistado não por ele, mas foi concessão por Deus a ele. Cuidado, queridos, porque em alguns momentos nós temos visto a igreja do Senhor Jesus também buscando a bênção a partir da troca. E não há troca, há simplesmente a obediência que traz expectativa da continuidade superabundante do favor de Deus. Mas é Deus quem resolve, e é Deus quem dá. Uma outra coisa, irmãos, que é importante para nós ver nesse texto, é que toda experiência contrária ao propósito de Deus gera juízo. Sabe por quê? Porque agora a gente vê o buraco que Salomão caiu. Abre, por favor, em 1 Reis, capítulo 11. Havia uma lei. A lei de Deus é que o povo dele não deveria se misturar com outros povos, que eles deveriam se casar com aqueles que eram do povo de Deus, que eles deveriam honrar uns aos outros. Olhem só a partir do verso 1. Ora, além da filha de Faraó, que já não era povo de Deus, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres,
princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Naquele tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Enquanto Salomão, na sua convivência, na sua experiência com Deus, reconhecia que a vontade de Deus era boa, enquanto Salomão, na sua experiência e comunhão com Deus e na sua obediência, experimentou da continuidade do favor de Deus, tudo foi bem. Mas a partir do momento que a graça de Deus foi deixada de lado, a palavra de Deus foi desobedecida, diz a palavra do Senhor, que Deus se indignou com Salomão. E o texto diz, porque ele desviou o seu coração do Senhor, Deus de Israel. E eu fico imaginando, o que pode levar um homem a desviar os seus olhos de Deus? Aqui no caso foram mulheres, muitas mulheres. O fraco de Salomão, como diriam alguns, era um rabo de saia. Desculpem a expressão. Eram mulheres. Nas outras coisas, Salomão foi fiel a Deus, mas esse era o seu ponto fraco. Esse era o seu ponto fraco. E ele caiu nesse ponto fraco. E ele caiu depois de Deus ter dado para ele glória. Ele caiu depois de Deus ter dado para ele riqueza. Depois que Deus concedeu a ele conhecimento e sabedoria que ele jogou fora. Ele tinha tudo, do bom e do melhor, como ninguém nunca teve, nem jamais terá. Havia uma aliança que exigia obediência e não deveria ser quebrada. Uma aliança que Deus ofereceu ao seu povo. 1 Samuel capítulo 15, verso 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aqueles sacrifícios que naquele momento eram motivos de alegria, de adoração, era expressão de gratidão, se tornaram em nada. Aquelas palavras iniciais que diziam a Deus: obrigado, Pai, porque o Senhor me deu o reino que era do meu pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está providenciando os meios para que eu cumpra o seu propósito, se tornaram em nada. Tudo perdeu sentido, tudo perdeu valor, porque a experiência não foi usada como instrumento de graça, foi desprezada. Qual é o seu ponto fraco? O de Salomão eram as mulheres. Qual é o seu? Qual é aquele ponto que quando você está perto dele, você deixa de ter atitudes cristãs? Você perde referenciais e você começa a pecar. Qual é o seu ponto fraco? A mentira? O dinheiro?
A avareza? Qual o seu ponto fraco? A arrogância? Você sabe. Porque quando nós estamos diante do nosso ponto fraco, aquilo nos incomoda. E normalmente o ponto fraco é uma coisa que nos cobiça, que nos leva, que nos motiva. É como se tivesse um prazer nisso. Qual é o seu ponto fraco? O de Salomão eram mulheres. Se em algum momento, diz a Escritura, a lei de Deus for transgredida, a maldição acontece. O juízo de Deus não deixa de ser aplicado. Por quê? Porque Deus é justo e é verdadeiro. Não brinque com Deus. De Deus não, que diz a Escritura? Se zomba. Se a aliança com Deus, com o seu povo, exige obediência, quando isso não acontece, o juízo acontece. Daniel, profeta, no capítulo 9, verso 11 diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. A experiência continua, só que agora ela é negativa, ela é de pecado, ela é de punição, ela é de juízo, ela é de tristeza. Salomão não soube administrar a prosperidade que Deus concedeu a ele, a salvação e a vida que Deus deu a ele. A prosperidade, por continuar sendo uma bênção, como pode ser uma maldição, uma armadilha na sua vida. Cuidado com ela. Na medida em que a glorificação de Deus é deixada de lado, a prosperidade se torna problema. Isso acontece com muita frequência na vida de pessoas que começam a ter bens e possibilidades e começam a negociar com princípios essenciais para a vida cristã diária. Qual é o seu ponto fraco? Com as conclusões e aplicações, amados, que nós precisamos tirar desse texto. A primeira delas é que Deus é fiel e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Diz isso o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2. E ele faz essas afirmações depois de dizer aos seus servos de Roma que eles deveriam apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso era o culto racional, e não deveriam ser transformados ou moldados pelo mundo, mas serem transformados por Deus, para que eles pudessem experimentar qual era a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Lembre-se, experimentar e viver a vontade de Deus tem a ver com ter uma vida de adoração e ter uma vida de conformação com o propósito de Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender. E isso tem a ver com a nossa experiência de vida com Deus. Mas a segunda coisa que o texto nos traz é que todas as vezes que a experiência da graça de Deus é questionada, ou é colocada de lado, ou é quebrada, nós vamos ter problemas, porque Deus disse que teríamos. A grande questão é como resolver isso.
E a resposta é única: a misericórdia de Deus existe, ela é verdadeira. E se nós nos arrependermos, e se nós nos curvarmos diante de Deus, e se nós confessarmos a Ele o nosso pecado, a Deus, isso tem a ver com eu e Deus. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda, mesmo que sejam 1000 mulheres, mesmo que seja o dinheiro, mesmo que seja a mentira, mesmo que seja o tóxico, o vício do tóxico, mesmo que seja a bebedice, ao alcoolismo, mesmo que seja qualquer um desses erros que é problema na nossa vida, todos eles são tratados com a suficiência da graça de Deus em Cristo Jesus. E essa é a nossa conclusão. Fraquezas, todos nós as temos. Você sabe disso e eu também. Fraqueza, todos nós as temos. Mas nós não podemos permitir que elas sejam maiores do que a oferta da graça, do amor e da salvação e de todas as promessas que Deus tem reservado para tantos quantos Ele ama. Portanto, é tempo de nos aproximarmos de Deus e pedirmos a sua misericórdia e a sua graça. Lembrem-se, o fato de Deus já ter nos abençoado não nos livra do perigo de cair em pecado. Mas se caímos em pecado, também não quer dizer que não podemos ser restaurados pela misericórdia e pela graça de Deus. Vamos orar.